pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Marques e na aula do Educage de hoje a gente vai resolver uma questão sobre equação do segundo grau. Para a gente relembrar alguns conceitos, vamos para o nosso Relembrando, tudo bem? Coloquei aqui para vocês alguns tópicos muito importantes e bem diretos a respeito da equação do segundo grau. Só para a gente lembrar, eu coloquei o quê? A cara geral de uma equação do segundo grau, tudo bem? Equação do segundo grau, a gente tem que analisar que esse termo equação quer dizer o quê? Uma expressão, uma sentença matemática que vai estar igualada a outro valor qualquer. Nesse caso aqui é zero, tudo bem? Então, sempre quando eu tenho uma sentença matemática com valor de igualdade a outra coisa, eu chamo isso de equação. Por que é do segundo grau? Porque o expoente máximo da nossa variável, que é x, o expoente máximo dela é o número 2. E aí sim a gente identifica como equação do segundo grau, isso daqui. A gente já viu aqui no Educage vários métodos de calcular as raízes de uma equação do segundo grau. Relembrando, o que significa o conceito de raiz de uma equação do segundo grau? São justamente os valores de x, os valores dessa incógnita aqui, que quando eu substituo nesses locais, eu faço essa conta e realmente encontro o valor zero. É como se eu escondesse isso daqui e falasse, pessoal, as raízes dessa equação, as raízes dessa expressão, são justamente os valores de x, que quando eu coloco aqui, essa conta dá quanto? Zero. Esse é o sentido de raiz de uma equação. Beleza? E para a gente resolver a equação do segundo grau e achar as raízes dela, a gente estudou dois métodos, o método Bhaskara e o método da soma e produto. Eu gosto geralmente de usar o método do Bhaskara porque ele dá muito menos margem para a gente errar conta. Soma e produto, se você às vezes não tem um traquejo matemático tão rápido, você fica pensando muito em qual que é a soma que dá isso e o produto que dá isso. Então, para não perder muito tempo, faz logo o Bhaskara que a gente já tem meio caminho andado para várias questões. O que consiste o Bhaskara? O Bhaskara, primeiramente, você tem que calcular o delta da equação do segundo grau, que é justamente essa informação aqui. É o coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. De modo que, o coeficiente a gente vai padronizar que é sempre o número que multiplica o x quadrado. O coeficiente b é sempre o número que multiplica o x e o coeficiente c é aquele cara que não está multiplicando ninguém, está sozinho na nossa equação. Então, o delta, ele vai falar que é justamente b quadrado menos 4ac. Só para a gente dar uma engrandecida aqui na discussão, o delta ele é tipo um spoiler a respeito das raízes da nossa equação. Se o delta for positivo, quer dizer que eu vou ter duas raízes distintas, ou seja, dois valores diferentes. Por exemplo, 3 e 2, 5 e 4, 0 e menos 1, essas são possíveis raízes com um delta positivo, ou seja, delta positivo, raízes distintas. Se o delta for igual a zero, isso quer dizer que eu vou obter duas raízes de mesmo valor. Por exemplo, as raízes, os valores de x que tornam essa expressão zero, vão ser dois números iguais. Por exemplo, 1 e 1, 0 e 0, 5 e 5, menos 3 e menos 3, quando o delta for igual a zero. E quando o delta for menor que zero, isso quer dizer que não existe nenhum valor de x que quando eu coloco aqui, essa equação vai dar zero, no campo dos reais, na maioria das vezes. Então, delta maior do que zero, raízes diferentes, delta igual a zero, raízes iguais, e delta menor do que zero, não existe uma raiz para essa equação de segundo grau nos reais. Tudo bem? Dado que você calculou o valor de delta, para a gente realmente encontrar os valores de x que a gente está buscando, que são as raízes, eu aplico nessa formulinha aqui, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta que a gente acabou de calcular, sobre 2a. Lembrando que esse b, esse a e esse delta seguem o padrão que a gente já adotou. Tudo bem? Então não tem mistério. Você identifica a sua equação do segundo grau, vê quem são os coeficientes a, b e c, calcula o delta, calcula o x. Se o delta for positivo, você vai obter dois valores. Se o delta for igual a zero, vai ser o mesmo valor. E se o delta for negativo, você nem vai calcular e vai falar que não existe raízes no campo dos reais. Tudo bem, pessoal? Com isso, então, agora sim a gente pode partir para a nossa questão. Então vamos lá, pessoal. Como diz o enunciado, vamos ler aqui a questão. Pedro é pecuarista e, com o aumento da criação, ele terá que fazer um novo cercado para acomodar seus animais. Sabendo que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado e que o cercado tem forma retangular, cujas dimensões são as raízes da equação x² menos 45x mais 500 igual a zero, qual a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar para fazer esse cercado? Show de bola então, pessoal.
coloquei aqui os principais dados que a gente viu na questão. Ele falou que Pedro quer construir um cercado que vai ter dimensões A e B. Denominei A e B as nossas variáveis. E justamente essas dimensões, A e B, vão ser as raízes desta equação do segundo grau. E ele falou que eu vou ter que dar 5 voltas de arame farpado em um cercado que tem essas dimensões. Tudo bem? Então, a primeira missão nossa, a princípio, é achar quais são essas raízes, ver quais são esses valores de comprimento e de largura, e aí sim a gente vê quanto que vai ser o comprimento necessário final. Então, primeiro passo, achar as raízes dessa equação do segundo grau. O que a gente faz? O primeiro passo é sempre calcular o delta da equação. O delta da equação vai ser b ao quadrado, que é 45 ao quadrado, menos 4 vezes o a, nesse caso, que é 1, quando não tenho nada, é o 1 multiplicando, 4 vezes 1 vezes 500, tudo bem? Então, se você fizer essa continha, delta igual 45 ao quadrado vai dar 2025. E 4 vezes 500 dá 2.000. Ou seja, o delta vai dar 25. Legal, delta deu 25. Encontramos o delta. Relembrando aquele papo lá do sinal, ó, se o delta deu positivo, quer dizer que eu vou encontrar dois valores distintos, né, da raiz. Ou seja, realmente vai ser um retângulo, né? Ó. Esse valor vai ser distinto desse, um retângulo. Agora, o nosso próximo passo é realmente encontrar quais são essas raízes. Utilizando a fórmula do x igual a menos b. Então, ó, menos quem? O b. Só que o b é o quê? Menos 45. Então, menos 45 mais ou menos a raiz do delta, que a gente acabou de calcular. Ó. Raiz de 25 sobre 2 vezes o a. E o a vale quanto? 1. O a é sempre o cara que multiplica o x quadrado. Encontramos essa formulação aqui. Ou seja, o que eu vou fazer? Fazer uma conta com sinal positivo e depois fazer uma conta com sinal negativo. A partir disso, eu encontro dois valores. Então, ó, primeiro de tudo, menos com menos vai dar mais, né? Então, x vai ser igual a 45 mais ou menos quem? A raiz de 25, que dá 5, sobre 2. E aí sim, a gente encontra o valor final de um x positivo e depois um x utilizando o sinal de menos. Passando para cá, ó, vamos primeiro fazer a conta com o nosso x positivo. Então, ó, x1 é a nossa primeira raiz, vai ser 45 mais 5. 45 mais 5 sobre 2. Tudo bem? 45 mais 5 sobre 2. Isso dá 50 sobre 2, que é 25. Esse é o primeiro valor da nossa raiz. Agora, fazendo a conta com o sinal de menos, 45 menos 5, né? Ó. Então, o x2, ele é 45 menos 5 sobre 2. Isso dá 40 sobre 2, que é 20. Tudo bem? Lembrando, o que o problema falou? As raízes da equação dessa equação do segundo grau, o que elas são? Os comprimentos do nosso cercado. Então, vamos pegar aqui no olho, ó, o maior eu falei que é o B, então vou chamar isso aqui de 25. E o menorzinho, o que aconteceu? É o 20. Legal. Agora, pensa comigo, qual que é o comprimento total de uma volta que eu dou na nossa cerca? Muita gente pode pensar, 20 mais 25, 45. Não, você tem que lembrar que o arame ele vai passar por aqui, mas ele tem que dar a volta, né? Ele passa por aqui e por aqui de novo. E perceba que se esse comprimento vale 25, esse daqui de cima também vai valer 25. E se esse daqui vale 20, esse oposto também vai valer 20. Tudo bem? Então, o comprimento de uma volta, ele vai dar quanto? Uma volta, o comprimento dá 20 mais 20, mais 25, mais 25. Tudo bem? Então, ó, 50 mais 40 dá 90 o comprimento. Beleza? Só que ele falou que ele quer dar 5 voltas. Então, a gente faz uma regrinha de 3, né? Em uma volta, eu gasto 90 de comprimento no fio. Em 5 voltas, quanto vai ser esse comprimento, que eu vou chamar de y? Então, multiplicando cruzado, dá y igual a 5 vezes 90, 450. Tudo bem? E isso aqui resulta no gabarito E da nossa questão. Beleza, pessoal? Então, perceba, ó, primeiro, a maior dificuldade era a gente calcular as raízes e associar isso a
o cercado, que foi a figura geométrica que ele deu para a gente, que foi o retângulo. Lembrando que em uma volta eu tenho que considerar esse comprimento de 20 duas vezes e esse comprimento de B duas vezes. Não tem muito mistério, certo? Então, a princípio, a questão está encerrada aqui. Acho que não ficou muitas dúvidas. Mas aí eu te pergunto, será que tem um jeito mais rápido de fazer essa questão? Será que tem um jeito muito mais ligeiro? Eu tenho que realmente, talvez, achar todas essas raízes e depois fazer toda essa conta aqui. Será que é necessário fazer isso? E aí eu vou passar uma dica final para você pensar um pouquinho melhor, certo? Ó, vamos pensar, em uma volta, aqui, ó. Em uma volta, qual vai ser o comprimento total? De acordo com as nossas variáveis iniciais, ó, A, B, e aqui eu vou ter que somar A e B, certo? Então, seria A mais B mais A mais B, que é duas vezes A mais duas vezes B. Então, uma volta, o comprimento total que eu uso é 2A mais 2B, que é justamente 2 que multiplica A mais B, tudo bem? Então, se eu quero isso aqui em uma volta, 2A mais B, em 5 voltas eu multiplico por 5. Então, o comprimento total que eu quero, como a gente viu, é só multiplicar por 5, então fica 5 vezes 2A mais B, que resulta em 10 vezes A mais B. Tudo bem? Lembrando que A e B são quem? As raízes desta equação do segundo grau. E aí, o que eu estou falando? Ó, eu quero saber qual que é a soma das raízes. Necessariamente eu tenho que achar os valores de cada raiz para encontrar qual que é a soma dela? Não necessariamente, né? O que você pode lembrar? Que existe aquela parte da soma e do produto, em que eu falo que a soma das raízes, ela vale quanto? Menos o valor de B sobre A. E aqui eu já tiro direto a nossa resposta, porque a soma, ela vai ser menos o B sobre A. Quem que é menos B? Menos 45, com outro menos vai dar 45. Dividido por B vai dar A. 45 direto. Então, a soma das nossas raízes, A mais B, ela já resulta em 45, sem eu precisar fazer o Bhaskara, sem eu precisar encontrar os valores individuais de cada raiz. Multiplico 45 por 10 e já resulta em 450, direto. Então, essa solução que eu fiz aqui nesse cantinho já substitui toda essa conta que a gente fez utilizando as raízes. Então, perceba que às vezes dá para a gente otimizar um pouco melhor o nosso tempo. Mas, por via das dúvidas, se você só lembra do método do Bhaskara, faça todas as contas, ache as raízes e depois soma tudo no final, que não tem problema nenhum. Também dá para resolver a questão desse jeito, sem estresse. Beleza? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro, tanto esse método do Bhaskara, de você identificar qual é o sinal do delta, porque algumas questões vão requerer esse tipo de conhecimento, e você também já ficar ligado nesse tipo de sacada, que para você encontrar a soma das raízes, não necessariamente você precisa achar quais são elas individualmente para depois somar. Lembra do conceito de soma e produto. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!